Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos vocês. Este é o dia que o Senhor preparou para nós e nós nos alegraremos nele. Na semana passada nós aprendemos aqui que é Deus que faz o dia da prosperidade e nele nos alegramos, mas também é Deus que faz o dia da adversidade, segundo as Escrituras. Então, independente de como estiver a sua vida, se o Senhor não é um meio para conquistar outro fim, mas se o Senhor é a finalidade última da sua vida, o propósito, de fato, você tem motivos para se alegrar. Deus não é um Deus que nós devemos usá-lo para conseguir o que nós queremos. Na verdade, Ele deve ser tudo o que o nosso coração, de fato, deseja. Eu me lembro de um comercial antigo que uma vez ele me chamou a atenção, ainda no tempo da minha adolescência. Uma mulher muito bonita e atraente entrava num ônibus e o ônibus estava completamente lotado, de forma que ela não conseguiu se sentar. E de repente, no comercial, um rapaz, aparentemente bem intencionado, ele cede o lugar para essa mulher. Ele levanta, ela agradece. Mas depois que ela senta, a verdadeira intenção desse rapaz é revelada. Porque ele passa a olhar para o decote da mulher. Isso era um comercial, do tempo da minha adolescência. E eu me recordo que a essa altura, a mensagem seguinte era dita. Cadê a mensagem? O bem e o mal vivem dentro de você. E apesar de não lembrar de qual produto era aquela propaganda, eu acho que era desodorante. A frase que é dita nesse comercial, ela é verdadeira. Mas a pergunta que eu quero fazer para a gente introduzir esse sermão é: de onde vem esse bem e esse mal que existem dentro de nós? E já respondo. Quanto à origem do bem, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. E uma vez que Deus é bom, o homem que Deus criou originalmente era bom. Assim era o projeto original. E quanto à origem do mal, desde que Adão e Eva desobedeceram a ordem divina de não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse mal passou a ser um habitante indesejado do meu e do seu coração, do coração humano. Só que o pecado, apesar de ter deformado a imagem de Deus em nós, ele não tirou-nos a imagem de Deus. De forma que toda e qualquer expressão de bondade que possa ser vista em nós é proveniente do fato de nós termos sido criados conforme a imagem e semelhança de Deus. E ao mesmo tempo, toda e qualquer expressão de maldade que possa existir em mim e em você é proveniente do pecado que agora habita em cada um de nós. E talvez você ouvindo isso, você possa me perguntar: ué, mas você não acredita na doutrina bíblica da depravação total? Sim, eu acredito. Mas, e muita gente não presta atenção nisso ou não sabe disso, quando a doutrina bíblica da depravação total diz que o homem é totalmente depravado, ela não está afirmando que nós somos incapazes de fazer qualquer coisa minimamente boa. Antes, a doutrina da depravação total, ela diz que todas as esferas da nossa humanidade foram corrompidas pelo pecado. Então, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas emoções, tudo isso, em certa medida,
é influenciado pelo pecado e distorcido pela maldade que há em nós. A doutrina da depravação total não significa que você nunca vai fazer algo bom, mas significa que tudo que há em você tem corrupção, tem distorção por causa do pecado. Por exemplo, em alguns momentos, você pode até ter atitudes boas e bons pensamentos, bons sentimentos, mas você não vai conseguir evitar que venham os maus pensamentos. Você não vai conseguir evitar que você tenha más atitudes, porque desde o seu nascimento, desde o meu nascimento, desde o nosso nascimento, nós somos maus. Isso significa que nós não somos capazes de fazer todo o bem que nós queremos fazer. Ou toda vez que você diz, eu vou emagrecer, você emagrece. Quantos bens a gente se propõe a fazer por nós mesmos ou a outro, mas não fazemos, como disse o apóstolo Paulo? E também nós não somos capazes de evitar todo o mal que nós não queremos fazer. Quantas vezes na sua vida e na minha, nós dizemos a nós mesmos, eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais cometer esse pecado. Eu não vou mais errar nisso. E aí passa uma horinha, tá lá de novo. Já fez de novo, já pecou de novo. O próprio Jesus, ele descreveu os nossos corações como uma fábrica de pecados. Mateus 15, 19, ele diz, porque do coração é que saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias. Irmão, eu não quero te ofender, mas a sua cabeça é uma fábrica de pecados. A Bíblia diz isso. E por isso a depravação total do homem implica que ele é incapaz de escolher Deus sem a intervenção do próprio Deus. Sem que, mediante a pregação da palavra, no poder do Espírito, esse mesmo Espírito lhe abra o coração, o regenere e o converta, de fato. E para quem pensa que essa doutrina surgiu apenas no século XVI, está enganado. Porque Salomão já tinha falado dessa condição humana há muito tempo atrás. Em Eclesiastes capítulo 7, do 15 ao 29, que é o nosso texto de hoje. Mas eu gostaria de fazer a leitura em partes. Na primeira leitura, nós falaremos a respeito do grande absurdo da vida, versículos 15 ao 18, do capítulo 7 de Eclesiastes. Na segunda leitura, nós falaremos sobre a importância da sabedoria, versículos 19 a 22. Na terceira leitura, falaremos sobre a insuficiência da sabedoria, versículos 23 e 24. E na quarta leitura, nós vamos descobrir quais foram as descobertas do sábio em suas análises e investigações, versículos 25 até o versículo 29. Pela maioria dos teólogos, parece que tem uma concordância de que esse é o texto mais difícil de Eclesiastes. Então vai intercedendo por mim aí, por favor, para que o Senhor me dê graça e uma mente sã para transmitir da melhor forma possível o significado desse texto. Então eu convido você a abrir a Bíblia em Eclesiastes capítulo 7. Nós vamos ler do 15 ao 18. Essa é a primeira leitura. Nessa leitura nós falamos sobre o grande absurdo da vida. Eclesiastes capítulo 7, versículos 15 a 18. O texto bíblico diz assim: nesta minha vida absurda, já vi de tudo. Há o justo que morre, apesar da sua justiça. E há o ímpio que tem vida longa, apesar de sua maldade. Não sejas justo demais, nem sábio demais. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas ímpio demais, nem sejas tolo.
Por que morrerias antes do tempo? Bom é reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus escapa de tudo isso. Até aqui, irmãos, por enquanto. Irmãos, nesse texto, o pregador, ele expõe um grande absurdo da vida, que segundo ele é quando o justo morre logo, morre cedo, e quando o ímpio vive bastante. E eu tenho certeza que você já se deparou com casos em que pessoas cristãs ou pessoas honestas que você conhece viveram muito pouco, ou sofreram muito nesta vida, ou ainda estão sofrendo. E também, eu tenho certeza que você já se deparou com pessoas totalmente ímpias, mas que parecem prosperar na vida. Você fica desempregado, seu vizinho que não é cristão fica desempregado e parece que ele arruma emprego antes de você. E você fala, nossa, parece que tem alguma coisa errada com este mundo. Quantos ímpios vivem de forma prolongada e vivem bem? E diante dessas situações, nós somos tomados por uma sensação de que há algo muito errado com este mundo. Como que nós podemos explicar e entender esse grande absurdo da vida? O ímpio prosperando e muitas vezes o justo se dando mal. Um teólogo australiano chamado Graham Goldsworth, ele faz uma explicação muito útil a respeito da sabedoria bíblica. Ele vai dizer, a sabedoria tem a ver com a percepção e o entendimento corretos da realidade. Pressupõe que há no universo uma ordem divinamente estabelecida que pode ser percebida. E aqui, irmãos, eu quero rapidamente falar da relação entre alguns dos livros de sabedoria da Bíblia, para a gente entender mais ou menos o que esse teólogo disse. Por exemplo, o livro de Provérbios, ele mostra como a vida é quando ela funciona do modo correto. A realidade dentro das linhas da normalidade, com uma coerência aparentemente esperada por nós. Por exemplo, Provérbios 13, 21 vai dizer, o mal persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. A linguagem de Provérbios não é uma linguagem absoluta. Quando ela diz isso, ela está dizendo que a tendência, ou quando as coisas funcionam corretamente, o mal persegue os pecadores, mas os justos são recompensados com o bem. Essa é a lógica do livro de Provérbios, a vida funcionando corretamente. Só que Eclesiastes vai mostrar que a vida neste mundo quebrado pelo pecado nem sempre funciona conforme as linhas da coerência. E o exemplo é o primeiro versículo que nós lemos, que vai dizer, existem justos que morrem apesar da sua justiça, e há o ímpio que tem vida longa apesar da sua maldade. E para nós entendermos, então, essa ideia de que Provérbios está mostrando a vida quando ela funciona corretamente e Eclesiastes mostrando a vida quando foge da normalidade, nós olhamos para a história de Jó. Jó praticava o bem ou o mal? Ele era justo ou era injusto? Mas o que lhe sobreveio? Então, na história de Jó, apesar de praticar o bem, o mal lhe sobreveio. A lógica de Eclesiastes é que acontece na vida de Jó. Só que os amigos de Jó, eles julgaram Jó pela lógica de Eclesiastes ou pela lógica de Provérbios? Julgaram pela lógica de Provérbios. Eles consideraram como se a vida fosse totalmente linear e perfeita e que, obviamente, do ponto de vista deles, se Jó estava passando por aquelas situações de perder tudo o que ele tinha, ele só poderia ter pecado. Essa é a leitura dos amigos de Jó. Os amigos de Jó tinham uma mente linear. Eles só conheciam a lógica de Provérbios, mas não conheciam a lógica de Eclesiastes, de que muitas vezes o justo sofre. Portanto, a vida possui normalidades e anormalidades que sucedem tanto ao justo quanto ao ímpio, de forma que os padrões de resultados esperados não são absolutos. E então, diante dessas continuidades e dessas descontinuidades,
algumas pessoas podem, ao não entender a vida, cair em dois perigos extremamente opostos, dos quais eu vou falar aqui agora. O primeiro perigo: ao praticar a justiça, e mesmo assim se dar mal, você começa a pensar que precisa se tornar cada vez mais justo, até que finalmente a sua vida dê certo. Até que finalmente sobrevenha a prosperidade sobre você. Esse é o caminho da autoconfiança e da superjustiça. Senhor, se as coisas estão dando errado na minha vida, eu acho que eu preciso ser mais justo. Eu acho que eu preciso frequentar mais a igreja. Eu acho que se eu frequentar alguns estudos a mais, eu acho que se eu der o dízimo ou der uma oferta mais alta, Deus vai fazer algo maior na minha vida. E aí a gente começa a entrar nessa lógica de barganha, baseado na nossa justiça. E toda vez que a vida continua dando errado, a gente vai tentando ser mais justo para que Deus nos recompense. Qual é o conselho do sábio para quem caiu nesse perigo da justiça própria? De ficar buscando a justiça até que não lhe venha nenhum sofrimento mais. O conselho do sábio está no versículo 16. E esse conselho é muito estranho. Nesse ponto eu peço que você preste bastante atenção. Olha o que ele diz. Não sejas justo demais, nem sábio demais. Por que te destruirias a ti mesmo? O sábio está dizendo, não seja demasiadamente justo. E a questão aqui não é que haja um limite para a prática da justiça. Porém, praticar a justiça para receber uma espécie de crédito com Deus, para depois exigir bênçãos de Deus, ou tentar evitar que qualquer mal venha sobre nós, é pura tolice. Há pessoas que elas querem ser justas não para agradar a Deus. Elas querem praticar justiça para ganhar crédito com Deus. Gente, uma vez eu encontrei uma música no YouTube que eu já estou desrecomendando. Eu nem lembro o nome da música. Eu só sei que a música cantava, eu tenho crédito com Deus, eu tenho crédito. Miserável. Quem tem crédito com Deus aqui, gente? Há pessoas que praticam a justiça para receber bênçãos do Senhor ou para evitar que o mal alcance a sua família. Mas esse Senhor da barganha, que tem sido pregado nas igrejas por aí afora, não é o Deus da Bíblia. Isso é tolice. Obedecer a Deus deve ser para agradá-lo. Deve ser porque nós o amamos e não porque a nossa vida está boa ou ela está ruim. E sobre ser sábio demais, o sábio também disse aqui, não seja sábio demais. O que ele está querendo dizer? Que é melhor não ser sábio aos seus próprios olhos, a ponto de querer explicar todos os acontecimentos da vida, e até como se a lógica da vida fosse simplista, fosse totalmente linear. Sabe os amigos de Jó? Os amigos de Jó acharam que eles eram sábios. Eles chegaram assim, olha Jó, você não está entendendo nada, a gente vai te explicar. Pessoas que não sabiam nada a respeito de Jó, que não sabiam da conduta dele e estavam julgando ele pela tribulação que ele estava passando. Olha só, às vezes acontece isso com a gente também, né? Começa a dar coisa errada na sua vida, aí alguém já olha e fala assim, esse aí deve ter tacado pedra na cruz. Esse aí deve ser um blasfemo, deve fazer muita coisa errada. Olha o tanto de coisa errada que dá com esse rapaz. Se essa lógica for verdadeira, o John Piper disse, então Deus odiava o apóstolo Paulo, porque o que ele passou de perrengue, leia as cartas de Paulo e você vai entender o que eu estou falando. Essa aparente sabedoria que quer explicar tudo o que acontece na vida, achando que conhece tudo, e que entende tudo, é pura arrogância e é pura tolice. É nesse sentido que o sábio está falando. Não sejas justo demais, a ponto de confiar na sua própria justiça. Ou não seja sábio demais, a ponto de achar que você já sabe
tudo o que é necessário saber. E aí a pergunta do sábio, por que destruirias a ti mesmo? E a pergunta é, como a autojustiça e a sabedoria prepotente pode destruir alguém? Vou dar uma sugestão para cada. A justiça própria destrói o demasiadamente justo porque ele acaba sendo esmagado pelas suas próprias expectativas, que são incapazes de garantir a prosperidade que deseja. As coisas continuarão dando errado e ele continuará tentando. A gente nunca vai ser suficientemente justo para receber qualquer coisa de Deus. Todas as coisas que Deus nos dá é pela graça. E sobre a destruição do super sábio? O conhecimento prepotente destrói o demasiadamente sábio porque a sua lógica linear faz com que ele culpe as pessoas por todos os males. A pessoa que é o sabidão, ele olha para a vida da outra pessoa que está dando errado e fala, tem pecado aí, pode chacoalhar a vida desse sujeito, com certeza está fazendo coisa errada. O que? Bateu o carro? Com certeza esse aí não deu o dízimo. Olha quanta sabedoria, né? Então ele começa a ler a vida das pessoas pela lógica linear, como os amigos de Jó, sem considerar que a vida debaixo do pecado, ou a vida debaixo do sol, a vida afetada pelo pecado, ela foge muitas vezes da normalidade. E ele também acha que Deus comete injustiça por entregar-lhe a calamidade, sendo ele sábio, sendo ele justo. Senhor, eu faço as coisas tão certo, a enfermidade não pode bater na minha porta. O desemprego lá em casa, não. Senhor, eu sou teu servo. Deus me colocou por cabeça, não foi por causa. Aí usa vários textos fora de contextos e, enfim, será destruído porque a soberba precede a ruína. Quando nós achamos que sabemos demais da vida, esse é o caminho da destruição. A soberba precede a ruína. Tipo o Anderson Silva, quando depois de muitas lutas, quanto tempo o Anderson Silva ficou com aquele cinturão da UFC? Teve um dia que ele abusou. Ele era muito melhor do que aquele rapaz, do que o Weidman. E ele começou a agachar, deixando o outro bater no rosto dele. E teve uma hora que o menino derrubou ele. Na outra luta ele quebrou o pé e não teve mais revanche, o cara não conseguiu se levantar mais. A soberba precede a ruína. A destruição vem. Esse é o primeiro perigo. A superjustiça e a supersabedoria. Qual que é o segundo perigo? Ao perceber que a prática da justiça não está funcionando como meio garantidor de bênçãos especiais, a pessoa se entrega à prática da maldade e aos níveis mais sórdidos possíveis de impiedade. Há pessoas que elas estão na igreja para que o Senhor administre bênçãos sobre elas. E quando essas bênçãos não vêm, elas falam, o quê? Eu vou ficar perdendo tempo aqui? Eu estou fazendo as coisas certas e Deus não está fazendo a parte dele? Eu não quero mais saber desse negócio de igreja, não. Não quero mais saber desse negócio de Bíblia, não. Sabe o que a pessoa faz? Ela se joga com força na impiedade. Gente, quantos amigos que eu tenho que estudaram comigo, que fizeram seminário, mas que eles largaram o seminário, largaram a igreja por causa de frustrações, porque o ministério não foi da forma que eles queriam, porque a vida não sucedeu da forma que eles esperavam. Qual é o conselho do sábio? Para esse que, vendo que Deus não o abençoa, ele larga tudo e se enfia no pecado. Conselho do sábio, versículo 17. Não sejas ímpio demais, nem sejas tolo. Por que morrerias antes do tempo? Sobre ser ímpio demais, esse conselho não é uma permissão para que sejamos ímpios em certa medida. Ele não está dizendo aqui, peca, mas peca só um pouquinho. Peca, mas peca só de vez em quando. Peca, mas peca controladamente, moderadamente. Não. Na verdade, durante toda esta vida, nós somos pecadores. Então, maldade já há em nós. Só que o sábio está dizendo é, não se entrega à maldade.
não se entrega à impiedade, não se entrega às suas paixões, não se entrega aos seus pecados, não se entrega aos desejos do seu coração, porque isso é tolice. Aliás, se a gente ler o livro de Romanos, a gente vai perceber que às vezes Deus entrega as pessoas aos seus próprios pecados como forma de exercício de juízo. Tem um texto que diz, o Senhor os entregou às paixões infames para cometerem torpeza. Quer dizer, você ama tanto o pecado, você pratica tanto o pecado, que chega uma hora, o próprio juízo de Deus é largar a mão de você e deixar você ir. E deixar a sua maldade, ele não segurar mais essa maldade, mas vai se manifestando de forma cada vez clara a sua depravação total. Isso sobre ser ímpio demais. E sobre ser tolo demais. Esse conselho também não é uma permissão para que sejamos tolos em certa medida. Ele não está falando, seja um pouquinho tolo, não tem problema. Na verdade, a queda nos tornou tolos. Só que não tem nada mais tolo do que um tolo que se entrega à sua tolice. Não existe. Uma coisa é você ter certa tolice proveniente do pecado que habita em você. Outra coisa muito diferente é você entregar-se à tolice. E aí vem a pergunta do sábio de novo. Por que morrerias antes do tempo? E por que ele está falando isso? Sobre a morte do superímpio. Ainda que muitas vezes o ímpio viva bastante, a principal tendência por seu estilo de vida é que dentro das linhas da normalidade ele morra antes do justo. Lembra que eu falei que em Provérbios é essa lógica? Na lógica da normalidade, o ímpio morre antes do justo. Então, entregar-se à impiedade é, na verdade, uma redução da própria vida. Pode ver, quanto mais coisas más a gente se aproxima, a gente vai se destruindo, a gente vai morrendo de fato. Perceba a vida desses jovens que começam a usar droga e depois vai usando uma droga cada vez pior. E dali a pouco ele está com uma bala na cabeça, ou ele está preso. Enfim, a vida realmente é reduzida na sua impiedade. E sobre a morte do supertolo, daquele que se entrega à tolice. De igual modo, o tolo totalmente entregue à própria tolice, tomará decisões tolas, ou tão tolas que inevitavelmente uma hora o levarão à morte. Por fim, o que a gente percebe aqui, irmãos? Que aqueles que são demasiadamente ímpios e tolos, eles se esquecem de provérbios. Eles se esquecem das linhas da coerência, da normalidade, de que a tendência deles a ir para o ralo é morrer rápido. E os demasiadamente justos e sábios, eles se esquecem das linhas da incoerência. Eles se esquecem da lógica de Eclesiastes. E aí eles começam a achar que, porque eles fazem alguma coisa, Deus precisa fazer uma coisa para eles também. Entram na lógica da barganha. Mas quando você estiver passando por duras tribulações, lembre, a vida não é tão linear assim. Por causa do pecado, nem sempre a vida funciona dentro das linhas da normalidade. Haverá momentos em que você está fazendo a coisa certa, e mesmo assim, haverão muitas tribulações ao seu redor. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, você nem vai encontrar uma explicação para isso. A pergunta é, então, qual que é o melhor caminho? Pecar moderadamente? Não. Versículo 18. Bom é reter uma coisa e não abrir mão da outra. Como assim? Ser justo e ser ímpio ao mesmo tempo? Não é disso que ele está falando. Bom é reter o conselho de não se apoiar na justiça própria, sem também abrir mão do conselho de não se entregar à impiedade. Não abra mão de nenhum desses dois conselhos. Na verdade, o caminho para fugir dessas duas armadilhas é o temor do Senhor. Porque quem teme a Deus não pratica a justiça para receber bênçãos de Deus. E, portanto, quando o mal lhe sobrevém, ele confia em Deus. O justo esteja no problema, esteja na tribulação, esteja na alegria, esteja no dia de festa, esteja no dia de luto, ele até chora, mas ele confia em Deus.
Ele não acha que Deus está devendo alguma coisa para ele. Ele não é super justo a ponto de confiar na própria justiça. Ele não é super pecador a ponto de entregar-se à própria maldade. Irmãos, é somente o temor do Senhor que pode nos livrar da justiça própria, da soberba, da impiedade e da tolice. É somente o temor do Senhor. Esse Deus soberano que conduz as nossas vidas de acordo com a vontade dele. E aqui, para a gente passar para a segunda parte, eu quero te fazer algumas perguntas. Você tem confiado em Deus mesmo quando tudo dá errado? Ou você tenta praticar mais justiça para ver se as coisas melhoram um pouco? Ou quando Deus não faz as coisas que você quer, você o abandona? Já aconteceu isso com você? Muitas vezes acontece isso nas nossas vidas. Nós precisamos refletir sobre isso. Eu convido você para a segunda leitura, que eu intitulei A Necessidade da Sabedoria, versículos 19 a 22. Eclesiastes capítulo 7, versículos 19 a 22 diz assim: A sabedoria torna o sábio mais poderoso do que 10 governantes numa cidade, pois não há um só homem justo sobre a terra que só faça o bem e nunca peque. Não escutes todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo criticar-te. Pois tu sabes também que muitas vezes criticaste outros. Irmãos, agora o pregador mostra que, para lidar com os absurdos da vida, fugindo desses extremos da justiça própria e da impiedade, nós precisamos do quê? De sabedoria. E ele argumenta que a sabedoria é tão importante que ela é capaz de tornar o sábio mais poderoso do que 10 governantes de uma cidade. A gente tem um ditado que diz que várias cabeças pensam melhor do que uma, né? Mas a sabedoria pode fazer uma cabeça pensar melhor do que 10, segundo o texto que nós lemos aqui. E aí então ele vai apresentar 3 motivos pelos quais a sabedoria é tão necessária. O primeiro, versículo 20. Precisamos de sabedoria porque todos nós somos pecadores. Olha o que está escrito, versículo 20. Pois não há um só homem justo sobre a terra, que só faça o bem e nunca peque. Já conheceu esse texto de algum lugar? Romanos capítulo 3, ele cita esse texto de Eclesiastes. Na verdade, aquele texto famoso que a gente fala tanto, não há um justo sequer, é esse texto, que é citado. É Eclesiastes. O pecado, irmãos, nos tornou consideravelmente tolos. E não adianta a gente querer sustentar a imagem de alguém demasiadamente justo, enquanto a declaração da universidade do pecado sobre todos é que todos pecaram, é que não há um justo sequer. Talvez você pense, nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa. Eu lavo a louça em casa. Faz mais que obrigação. Eu ajudo o cego a atravessar a rua. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ah, eu contribuo financeiramente em casa. Olha, admirável, hein? Nada do que nós façamos pode apagar a nossa pecaminosidade. Nada do que nós façamos pode apagar o pecado. Essa declaração da universalidade do pecado destrói a nossa justiça própria. E quem está apoiado na justiça própria, segundo o Novo Testamento, está perdido. Porque está confiando em si mesmo e não em Cristo. Então, em primeiro lugar, nós precisamos de sabedoria porque todos nós somos pecadores. Em segundo lugar, precisamos de sabedoria para lidar com as críticas que recebemos. Quem aqui gosta de receber críticas? Versículo 21. Não escute todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo criticar-se. Irmãos, nesse caso, anula-se a possibilidade de crítica construtiva. Por quê? Se você observar outras versões dessa tradução, desse texto, está dizendo amaldiçoar e falar mal.
E essa é uma grande tolice que nós cometemos nas nossas vidas. Quando nós sabemos que alguém está falando mal de nós, o que você faz? Vou falar aqui algumas atitudes tolas. Nós ficamos tentando descobrir o que a pessoa falou. Quem já fez isso? O que ela falou? O que esse filisteu falou? Nós perdemos tempo indo discutir e tirar a satisfação com a pessoa. Tolice de novo. Ficamos tentando nos justificar diante das pessoas que ouviram as palavras ruins que falaram da gente. Tudo isso é tolice. Se tem gente falando mal de você, olha gente, a Bíblia é tão rica que ela nos instrui até em relação a quando as pessoas estão falando mal da gente. Outra atitude errada que a gente tem, nós tentamos nos defender, porque no final de contas a gente fica tentando sustentar a nossa imagem de pessoa justa diante das outras pessoas. Mas o conselho do sábio é, não escute todas as palavras que se dizem. O que ele está dizendo? Não dê importância para essas palavras. Não permita que essas palavras penetrem o coração de vocês. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele diz, quando falarem mal de você, não fique chateado, porque você é muito pior do que eles pensam. Você sabe que você mesmo é um pecador miserável. E você também sabe que a pessoa que está falando mal de você também é um pecador miserável. É só um pecador miserável falando mal de outro pecador miserável. Os dois, enfim, miseráveis, pecadores. O sábio vem nos ensinar, não é sábio ocupar-se com palavras que não saíram da tua boca. As palavras que saíram da nossa boca, um dia nós vamos dar conta diante de Deus. A Bíblia diz que pelas nossas palavras nós seremos justificados e por elas seremos condenados. Está escrito isso. Mas o que saiu da boca dos outros, por que a gente tem que se importar tanto? Não é sábio ocupar-se com palavras que vieram da boca dos outros, que não vieram da nossa boca. Quanto tempo a gente perde tentando parecer justo, mesmo sabendo que somos pecadores? Quantas vezes na minha própria vida eu tornei problemas piores porque eu queria me defender. E toda vez que eu tentava me defender, a coisa ficava pior. Porque quanto mais você mexe num conflito, cada vez mais ele piora. Mas a atitude humilde é você olhar e falar assim, não, peraí, eu acho que eu sou pior do que isso. Então tá bom, deixa as pessoas falarem mal. Nós precisamos de sabedoria para lidar com situações como essa. Por fim, precisamos de sabedoria para lidar com as nossas próprias palavras. Versículo 22. Pois tu sabes também que muitas vezes criticaste outros. E aqui nunca falam mal de ninguém. Não é maledicente, mas é mentiroso, né? O sábio está dizendo, além de saber que você não é coisa boa, você sabe que você também já amaldiçoou pessoas. Aí você fala, não, amaldiçoou é uma coisa muito forte. Mas falar mal é o significado de amaldiçoar. É falar mal. E, gente, maledicência não é apenas pecado. Ou melhor, maledicência não é apenas tolice, mas maledicência é pecado. Às vezes a gente pega os pecados sexuais e fica, não, que não sei o quê, que não pode adulterar, que não pode isso, que não pode aquilo. E ninguém fala da maledicência. E ninguém fala dos pecados de estimação que a gente pratica dia após dia como comentaristas das vidas dos outros. Isso é pecado. Tiago 3,9 diz, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com a mesma língua nós amaldiçoamos os homens que são feitos à semelhança desse Deus. Olha que coisa errada. A gente bendiz a Deus com a nossa boca e amaldiçoa a imagem dele. É pecado isso. Tiago 4,11 diz, irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão o julga. Fala mal da lei e a julga. Se julgas a lei, já não és mais cumpridor da lei, mas juiz. E aí ele diz, há um só legislador e juiz,
aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julgas o próximo? Isso significa que quando a gente fala mal de outras pessoas, a gente está usurpando um lugar que pertence a Deus. Ele é o juiz, segundo esse texto. Resumindo, irmãos, a sabedoria necessária para lidar com o pecado, porque todos nós somos pecadores, a sabedoria necessária para lidar com a maledicência dos outros sobre nós, e a sabedoria necessária para lidar com a nossa própria maledicência sobre os outros. Tiago diz que todo homem tropeça em palavras, e por isso todos nós precisamos de sabedoria para fazer um bom uso da nossa língua e das situações de conflito. Vamos para a terceira leitura? Eu falei para vocês que esse texto era complexo. Parece que tem 4 sermões aqui. Eu já preguei 2, né? Faltam 2. Terceira leitura, insuficiência da sabedoria. 2 versículos, 23 e 24. Eclesiastes 7, 23 e 24 diz: tudo isso examinei segundo a sabedoria e disse, serei sábio, mas a sabedoria ficou longe de mim. Tudo o que já se foi é incompreensível e muito profundo. Quem o poderá entender? Então, irmãos, depois de descrever o grande absurdo da vida e expor a necessidade que nós temos de adquirir sabedoria, agora o sábio começa a mostrar que a sabedoria, apesar de necessária, ela tem seus limites, ela é insuficiente. E ele diz, tudo isso examinei, tudo o quê? Toda a realidade debaixo do sol. E por mais que Salomão tenha compreendido e ensinado muitas coisas, porque aqui ele está nos ensinando várias, permanece intacta a questão que ele levanta no começo do texto. Por que o justo perece em sua justiça e por que o ímpio prospera em sua maldade? Salomão avançou, nos instruiu, trouxe provérbios, trouxe sabedoria, mas até agora ele não encontrou uma resposta para nos dar para essa situação. E aí ele começa a mostrar que a sabedoria, apesar de boa, ela é insuficiente, porque ele diz, serei sábio, mas a sabedoria ficou longe dele, segundo ele mesmo. E depois ele disse, tudo o que é já foi, já está longe. E aí ele vai fazer 2 constatações sobre a sabedoria. A primeira, não sobre a sabedoria, mas sobre o que a sabedoria examina. É incompreensível. Ele está dizendo, a sabedoria é necessária e importante, mas é incapaz de compreender todas as coisas da realidade debaixo do sol. Busque sabedoria, sabedoria é necessária, mas não tenha na sabedoria todas as suas fichas, porque ela não vai te dar todas as respostas. É o que ele está dizendo aqui. É incompreensível, mas também é muito profundo. A sabedoria é necessária e importante, mas é incapaz de alcançar a profundidade dos grandes absurdos da vida. Por mais sábio que alguém seja, e o próprio Salomão, o homem mais sábio que já existiu, ele mesmo disse aqui que ele não foi capaz de discernir, entender, compreender todos os aspectos da realidade. Ele está assumindo que a sua sabedoria, e se a sabedoria de Salomão era insuficiente, imagina a nossa. E aí ele faz uma pergunta retórica. Quem poderá entender então? E a resposta é ninguém, por mais sábio que seja, pode entender tudo. Portanto, irmãos, por um lado nós precisamos buscar a sabedoria necessária para a vida. E por outro lado, a sabedoria não vai responder todas as nossas perguntas. Os pensamentos de Deus sempre serão mais altos do que os nossos pensamentos. As profundezas da sabedoria e do conhecimento de Deus continuarão sendo inescrutáveis, inalcançáveis, inacessíveis para nós. E a nossa sabedoria, ela não é suficiente para compreendermos toda a realidade. Aqui acaba a terceira leitura e nós chegamos finalmente na 4ª e última leitura. E vamos ver aqui quais foram as descobertas do sábio. Versículos 25 a 29.
A Bíblia diz assim, irmãos, versículos 25 a 29 de Eclesiastes 7. Eu dediquei o coração a aprender, examinar e buscar a sabedoria, a razão de tudo, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da tolice. Descobri uma coisa mais amarga que a morte. A mulher que serve de laço, cujo coração é armadilha, e cujas mãos são correntes. Quem agradar a Deus escapará dela, mas o pecador será preso por ela. Vede, diz o sábio, foi isto que descobri ao comparar uma coisa com outra e assim achar a causa que ainda busco, mas não a achei. E aqui vem o versículo mais difícil do livro de Eclesiastes. Ele diz, entre 1000 homens achei apenas um justo, mas entre todas as mulheres não achei nenhuma. Antes que vocês, mulheres, se ofendam, dá um segundinho que eu já vou explicar aqui mais ou menos o que Salomão quis dizer com isso, tá? Então não pense assim, não, vou sair da igreja, vou rasgar a Bíblia, Não, fica tranquila. Já já a gente vai chegar aí. O que descobri foi apenas isto, último versículo. Deus fez os homens justos, mas eles buscaram muitas complicações. Por fim, irmãos, o pregador dedicou seu coração a aprender, examinar e a buscar a sabedoria e a razão de tudo. No original ele diz a soma de todas as coisas. Parece que ele está pensando numa equação matemática, desenvolvendo uma equação matemática para entender os mistérios da vida. É coisa de sábio, é coisa de gente meio doida também. Né? Em certo sentido, né? Ele está tentando fechar as contas na cabeça dele, é o que o sábio está tentando fazer aqui. E aí ele tem 2 propósitos, esse texto diz, compreender a insensatez e a impiedade, compreender a loucura e a tolice. E aqui eu mostro os 3 resultados da investigação do sábio, para a gente encerrar a CA com alegria. A primeira descoberta do sábio, versículo 26. Eu descobri uma coisa mais amarga que a morte. Aí ele diz, a mulher que serve de laço, cujo coração é armadilha, e cujas mãos são correntes. Quem agradar a Deus escapará dela, mas o pecador será preso por ela. Salomão está falando de uma mulher que é mais amarga do que a morte. E é claro que ele não está falando de todas as mulheres. Ele está falando da experiência que ele teve com as mulheres que ele teve. Gente, você sabe quantas mulheres Salomão tinha? A gente já falou aqui, eu nem lembro. Qual que é um? Ele tinha 1000 mulheres, né? E dentre essas mulheres, Salomão encontrou uma que ele disse, essa aqui é mais amarga do que a morte. Porque ele percebeu que ela serve de redes e laços. Os intérpretes dizem que a personalidade dessa mulher era dominada pelo instinto de caçador. Ele fala, cujo coração é armadilha. As intenções dessa mulher eram pecaminosas e adúlteras. Quer dizer, ele está falando de uma das mulheres que ele teve, que tinha inclinações adúlteras, que como um caçador buscava uma presa, alguém para enroscar nos laços dela, né? E cujas mãos são como correntes, têm uma grande capacidade de sedução e de retenção. É claro que a sabedoria de Salomão, ou a sabedoria judaica ou hebraica, ela se aplicava na época a homens, e é por isso que está sendo alertado aqui com respeito à mulher sedutora. Mas o mesmo é verdade para nós hoje, para as mulheres hoje, em relação a homens sedutores, que às vezes são casados, mas eles ficam ali jogando conversa. Não, eu não tenho nada com a minha esposa, eu só durmo debaixo do mesmo teto. E começa a jogar conversa para, enfim, chegar onde eles querem chegar. Essas seduções, elas vêm tanto para o homem quanto para a mulher. E aqui é muito legal porque Salomão ele vai dizer o que pode nos livrar dessas armadilhas que surgem na vida. Em sua experiência pessoal com tantas mulheres, Salomão entendeu que o caminho da insensatez é entregar-se ao adultério, é entregar-se às paixões e aos prazeres do coração humano. Mas ele diz que quem pode nos livrar de cair nessas armadilhas é Deus. Aquele que agrada a Deus escapará dessas armadilhas. Aquele que teme ao Senhor, ele não vai se enroscar nessas conversas. E às vezes você pensa que a traição é só quando você se deitou com a outra pessoa. Não. A traição acontece por mensagens. A traição acontece por flertes. A traição acontece
através de conversas que são indevidas. Conversas que nunca deveriam ter acontecido. Então tome muito cuidado, homens e mulheres. Nós recebemos um alerta da sabedoria de Deus aqui, da sabedoria através de Salomão, de que existem pessoas que estão à espreita, estão procurando alguém para enlaçar em suas mazelas, em seus pecados, e assim destruir a vida preciosa dos justos. É sobre isso que ele está falando. Qual que é a segunda descoberta de Salomão? Versículos 27 e 28. Vede, diz o sábio, foi isto que descobri ao comparar uma coisa com a outra e assim achar a causa. Causa que ainda busco, mas não achei. Entre 1000 homens achei apenas um justo, mas entre todas as mulheres não achei nenhum. Vamos lá, gente. O que esse texto significa? Alguns intérpretes aqui, eles acreditam que Salomão esteja usando um ditado da época por algum motivo desconhecido. No entanto, Salomão não pode acreditar que exista um justo entre os homens. Porque ele mesmo no contexto, versículo 20, e no último versículo 29, em ambos esses versículos, nós veremos que ele acredita na depravação total do homem. Que ele acredita que a humanidade toda é caída e está em pecado. Então o que não dá para interpretar nesse texto é que os homens são mais justos do que as mulheres. Isso não está sendo dito nesse texto. Ele mesmo já disse nesse mesmo texto que todos pecaram. E a gente que pensa que esse texto é de Romanos, ele está citando o texto de Eclesiastes. Todos pecaram. Uma segunda alternativa. Essa teria sido uma percepção pessoal de Salomão, baseada na experiência pessoal dele com suas mulheres. Neste caso, ele não estaria falando de todas as mulheres, mas das mulheres dele. Gente, só que pensa bem. Nessa linha de interpretação, o pessoal diz o seguinte. Ele falou que encontrou entre 1000 homens um justo. E a maioria dos intérpretes entende que ele está falando dele mesmo. E aí ele fala que entre as mulheres dele, não vocês estão fora disso, tá? Entre as mulheres dele, ele não achou nenhuma. Só que, gente, Salomão é tão esperto que ele casou com as mulheres lá e não tinha nenhuma boa. Ele não é o justo que ele está falando que é. Entendeu? Talvez você ache estranho a forma como eu estou me expressando aqui. E realmente esse é o ponto de enrosco, o ponto mais difícil do livro de Eclesiastes. Mas a gente precisa entender esse texto, esse único versículo, à luz de toda a Bíblia. A gente nunca pega um versículo isoladamente e faz dele uma doutrina. Isso é uma regra da interpretação bíblica. E Salomão, no mesmo contexto, ele já disse que todos pecaram, e todos inclui ele. Ele está no meio desse todos. Então não tem aqui motivos para a gente fazer essa interpretação desse texto. Essa interpretação que estaria, de alguma forma, diminuindo a mulher. E a última possibilidade, a linguagem utilizada por Salomão é uma hipérbole, de forma que o exagero é apenas uma forma de dizer que não há nenhum justo sequer, como já tinha sido dito. Dentre todas as interpretações, eu achei que essa foi a mais lógica. Ele só está exagerando, né? É possível que tenha o ditado, como foi dito aqui, né? Mas ele está dizendo nesse texto inteiro que não há nenhum justo sequer, nem entre os homens, nem entre as mulheres, nem em toda a humanidade. Tá? Enfim, versículo 26. Quem agradar a Deus escapará dela, mas o pecador será preso por ela. É o temor do Senhor que pode livrar o justo do adultério, das suas paixões e das suas tentações. Essa foi a segunda descoberta de Salomão. Falei para vocês que esse texto era difícil, gente. E você pode ter certeza que qualquer pastor, se ele tiver a oportunidade, ele vai fugir desse texto. Mas nós cremos que toda a Bíblia é divinamente inspirada e por isso estamos pregando ela inteira, mesmo que seja difícil de explicá-la, mesmo que seja difícil de entendê-la. Vamos lá, terceira e última descoberta. O que descobri foi apenas isto. Deus fez os homens justos, mas eles buscaram muitas complicações. Salomão está dizendo que não foi Deus que criou o mal moral. Na verdade, Deus criou a humanidade perfeita, à imagem e semelhança dele, e ele viu que tudo que ele havia feito era muito bom.
Porém, por causa da desobediência, do pecado, o homem trouxe muitas complicações para a nossa realidade. E por isso que essa nossa realidade é tão difícil de ser compreendida, é tão difícil de ser aceitada. Essa é a explicação desse texto, amados. Mas o que me chama a atenção nesse texto são as 3 menções de Deus no texto bíblico. O texto bíblico está dizendo o tempo inteiro que eu e você somos um grande problema. Dá essa palavra de ânimo para o seu irmão, fala para ele, você é um grande problema. E é o texto que está dizendo isso, tá? Não sou eu. Gente, nas 3 vezes que Deus é mencionado nesse texto, Deus é solução. Olha só, ele livra o justo dos caminhos maus, no versículo 18. Ele livra o justo da mulher adúltera, ou do adultério, ou do, enfim, seja dos 2 lados, seja a mulher, seja o homem. No versículo 26, e ele criou o homem totalmente justo, versículo 29. Mas esse homem, essa humanidade que somos nós, complicamos as coisas, pecando. E talvez, para a gente encerrar o sermão, você se sinta injustiçado. Talvez você olhe para essa questão de Salomão e talvez no começo do sermão você tenha pensado, nossa, que legal, hoje eu vou descobrir por que o justo sofre e por que o ímpio muitas vezes prospera. Vai ficar para outra vez. A gente não entende muitas coisas. Essas coisas nós não somos capazes de entender. Mas eu quero te convidar a considerar uma coisa. Que o próprio Cristo, o único homem verdadeiramente justo, ele foi exposto ao sofrimento da crucificação. E Jesus viveu bastante? Ele morreu na casa dos 30. Jesus morreu antes de atingir a minha idade, irmãos. Eu tenho 35. 1 Pedro 3,18 vai dizer, porque também Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Então, quando você sofrer, mesmo fazendo bem, considera uma coisa, que o teu Cristo, que o teu Senhor, que o teu Salvador, ele nunca cometeu pecado, e ele foi para a cruz. E ele suou como sangue, gotas como de sangue no Getsêmani. E ele foi espancado, ele foi humilhado. As pessoas deixaram Cristo nu diante do público. Tudo isso aconteceu com o nosso Cristo. E Cristo em nenhum momento ele reclama por passar por isso. Pedro vai nos dizer que o justo morreu pelos injustos para nos levar a Deus. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida e não tem como chegar ao Pai se não for por meio dele. Foi dessa forma que o justo justificou a muitos, os que creem. E agora ele está restaurando o que nós corrompemos, o que nós estragamos com os nossos pecados. E agora, irmãos, tendo sido resgatados, transportados do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, nós vivemos no temor do Senhor. Nós oramos todos os dias. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque nós sabemos que é o temor do Senhor que pode nos livrar das armadilhas dessa vida, dos caminhos perigosos, das tentações, do pecado, das nossas paixões. É verdade que hoje o bem e o mal vivem dentro de nós, como disse aquele comercial antigo. Mas pela obra do Espírito que habita em nós, que habita naqueles que creem na obra de Jesus Cristo, esse pecado ele será cada vez mais sufocado, até o dia em que nós nos tornaremos à medida da estatura completa de Cristo. E naquele dia, irmãos, já não se falará mais em depravação total, porque a restauração será total, completa e definitiva. Depravação total é uma linguagem para agora, mas na eternidade não tem, porque todos os salvos já terão sido purificados de seus pecados totalmente.
Hoje nós somos purificados no sentido da justificação, no estado, né? Legalmente diante de Deus, aquele que crê na obra de Cristo, ele foi declarado justo. Jesus levou sobre nós, ou melhor, levou sobre ele. Jesus levou sobre ele a nossa culpa e nos tornou justiça de Deus. Mas agora nós estamos sendo santificados. Um dia, esse habitante indesejado, chamado mal, ele não vai mais habitar em você. Ele não vai mais habitar em mim. Gente, olha essa notícia. Para você que tem lutado com os seus pecados há muito tempo e já não sabe mais o que fazer. E você acha assim, não, peraí, eu estou lutando com esse pecado já há muito tempo, por que eu não consigo? E por que de novo eu cometi esse erro de novo? Lembra do apóstolo Paulo? Ele disse assim, eu não quero fazer o mal e ele está sempre diante de mim. Eu quero fazer o bem e não faço. Aí ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas há graças a Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se não fosse por intermédio dele, gente, nenhuma justiça praticada por nós seria capaz de nos livrar do inferno. Mas a justiça praticada por Jesus, por nós e em nosso lugar, nos coloca nos ombros da misericórdia e nos leva até o céu. Louvado seja o Senhor por sua maravilhosa graça, sem a qual nem eu, nem você, nem ninguém poderia ser aceito. Vamos orar. Senhor, te damos graças por esse texto, te damos graças por essa palavra, te damos graças porque o Senhor tem nos dado coragem de pregar toda a Bíblia, mesmo quando o texto é complexo, mesmo quando, humanamente falando, nós não queremos pregar o texto. Mas nós cremos que precisamos pregar todo o conselho de Deus, porque cremos que a Escritura é toda a Escritura divinamente inspirada, proveitosa, enfim, para nos dar forma, para cumprir o propósito do Senhor em nós. A Tua palavra que é viva e eficaz. Pai, a Sua palavra tem sido atacada neste mundo. Nós vemos aí esse projeto que surgiu, em que líderes que se dizem cristãos estão atacando de frente a autoridade das Escrituras, dizendo que ela é só um livro que conta as experiências das pessoas. Pai, é a Tua palavra. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Não que ela contém, não que ela se torna. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Pai, que nós possamos de fato nos firmar nela, porque lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para os nossos caminhos. Senhor, continua a instruir-nos através do livro de Eclesiastes, através da sabedoria. E, ó Deus, aquilo que nós não temos capacidade de entender, aquilo que nós tentamos, mas não conseguimos entender, eu peço que o Senhor nos dê humildade para muitas vezes dizer, eu não sei. Porque muitas vezes nós queremos ser sábios a ponto de explicar tudo. Mas muitas vezes nós glorificaríamos muito mais a Deus dizendo eu não sei, do que querendo perscrutar aquilo que o Senhor não nos revelou. Então eu peço que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com os problemas da vida, para lidar com as coisas que nós não entendemos. Pai, se há justificados pelo Seu sangue aqui que estão sofrendo, que eles entendam que é através da tribulação que o Senhor nos torna mais semelhantes a Cristo a cada dia. Que nós não sejamos murmuradores, mas que nós sejamos como aqueles que confiam. Que não sejamos como aqueles que se apoiam em sua própria justiça, tentando ganhar mais bênçãos de Deus. Não. Que nós tenhamos a visão de que o Senhor é a maior bênção. Sempre, sempre será. Nada do que o Senhor pode nos dar é mais importante do que o próprio Senhor. Que o nosso coração esteja no Senhor acima de tudo, e não nas coisas deste mundo. É o que nós te pedimos, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.